A trajetória que levou São Paulo ao topo do Brasil é marcada por disputas políticas, transformações no cenário econômico global e um certo golpe de sorte por estar no lugar certo na hora certa. Mas afinal, como isso aconteceu? Como uma vila isolada, simples e empobrecida se transformou na maior cidade do país e na metrópole mais rica da América do Sul? É exatamente isso que vamos descobrir neste vídeo. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o mundo era governado pelas rotas marítimas. As grandes potências cresciam a partir dos oceanos, e o Brasil seguiu esse padrão. As primeiras cidades relevantes surgiram no litoral nordestino, e no sudeste, nenhuma brilhou tanto quanto o Rio de Janeiro. Em 1763, com a transferência da capital de Salvador, o Rio se tornou o centro político da colônia. Também se consolidava como uma das cidades mais populosas do país. E mais gente significava mais demanda, por comida, recursos e infraestrutura. Mas cidades litorâneas, com espaço limitado, não podiam sustentar sozinhas esse crescimento. Era preciso produzir em outro lugar. É aí que São Paulo começa a se destacar. A cidade ficava próxima ao Porto de Santos, uma das portas de entrada mais estratégicas da colônia, e estava posicionada logo na subida do chamado Planalto Brasileiro, uma vasta região interiorana, fértil e promissora. Naquela época, ou você produzia ou você exportava. São Paulo agora podia fazer os dois: plantações em terra firme, escoamento fácil até o litoral. Uma engrenagem perfeita para um país que começava a se expandir economicamente. Mas havia outro fator essencial. Ao longo da história, toda civilização que prosperou teve algo em comum: a presença de um rio. No caso de São Paulo, era o rio Tietê. Não apenas uma fonte de água e transporte, mas um eixo natural que guiou a ocupação do interior. Foi assim, em silêncio, apoiada por sua geografia e por uma vantagem logística decisiva, que São Paulo começou a sair da sombra e se preparar para ser a protagonista. Ao longo da história, grandes rios moldaram grandes civilizações. No Egito, o rio Nilo garantiu o desenvolvimento de uma cultura milenar, irrigando terras áridas e permitindo o florescimento da agricultura. Na Índia, o Ganges não só alimentou o solo, como também se tornou sagrado para o hinduísmo, até hoje um símbolo vivo de espiritualidade e cultura. Nos Estados Unidos, o rio Mississippi cruzou o país de norte a sul, facilitando o transporte, o comércio e a ocupação de vastas regiões. Em São Paulo, o papel coube ao rio Tietê. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, ele corta o estado de leste a oeste, passando por 62 municípios até desaguar no Rio Paraná, já na divisa com o Mato Grosso do Sul. E diferente da maioria dos rios litorâneos, o Tietê não corre em direção ao oceano, ele avança para dentro do país, facilitando a penetração no interior. Foi por esse caminho que muitos exploradores, migrantes e bandeirantes encontraram novas rotas de oportunidades. A cidade de São Paulo, então, começou a atrair cada vez mais gente. Mas esse movimento seria interrompido por um novo ciclo: o descobrimento de ouro. Com a febre aurífera, o foco da economia brasileira migrou para as regiões mineradoras, especialmente Minas Gerais. Com o tempo, no entanto, o ouro começou a escassear, afinal, trata-se de um recurso limitado e finito. Sem mais promessas enterradas nas serras, o país voltou seus olhos para algo mais constante: a agricultura. E foi aí que surgiu a peça que mudaria tudo: o café. E com ele, São Paulo cresceu como nunca. A expansão do café transformou São Paulo para sempre. Primeiro, as plantações tomaram o Vale do Paraíba, região entre o Rio de Janeiro e o interior paulista. Depois avançaram para as terras férteis de Campinas, Ribeirão Preto e arredores, lugares com clima, solo e relevo ideais para o cultivo. Com o crescimento da produção e a centralização das exportações pelo Porto de Santos, a economia brasileira se reorganizou, e o café passou a ditar o ritmo do país. Entre 1821 e 1830, o Brasil exportou cerca de 3 milhões de sacas. Na década de 1860, esse número subiu para 29 milhões.
e em 1880 ultrapassava 51 milhões. No fim do século XIX, mais de 70% das exportações brasileiras vinham do café, e o Brasil se consolidava como o maior produtor mundial, posto que ainda ocupa. Mas havia um detalhe curioso. São Paulo não era a principal produtora nem a principal exportadora. Então, por que ela cresceu tanto? A resposta está no meio do caminho. O economista Edward Glaeser afirma em seu livro O Triunfo da Cidade que as tecnologias de transporte sempre determinaram a urbanização de uma região. E São Paulo, naquele momento, se tornava a ponte perfeita entre o interior produtor e o litoral exportador. Essa vantagem estratégica ganhou força com a Lei nº 641, de 26 de junho de 1852, que oferecia benefícios a quem investisse em ferrovias, isenção de impostos, direito de desapropriar terras, fornecimento de madeira, entre outros incentivos. Poucos anos depois, em 1867, foi inaugurada a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. O trajeto que antes levava 3 a 4 semanas, agora podia ser feito em poucos dias. Essa revolução logística não só barateou e acelerou o escoamento, como aumentou ainda mais a produção. Em 1877, nasceu a Estrada de Ferro do Norte, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro e integrando ainda mais os eixos econômicos. São Paulo era agora a rota obrigatória, a porta de entrada para o Planalto brasileiro e o nó logístico que unia campo, cidade e porto. Com isso, bancos, empresas de seguro, escritórios comerciais e toda a burocracia financeira e mercantil se instalaram ali. O dinheiro passou a circular por São Paulo. E para onde vai o dinheiro, vão as pessoas. Enquanto São Paulo crescia em ritmo acelerado, o mundo passava por uma transformação profunda, a abolição da escravidão. Ao longo do século XIX, todos os países das Américas já haviam proibido o tráfico de escravizados, todos menos um, o Brasil. Aqui, a economia cafeeira ainda se apoiava intensamente no trabalho forçado, mas essa dependência começava a cobrar seu preço. Com o tráfico transatlântico ilegal e cada vez mais caro, manter a estrutura escravocrata se tornava insustentável. Ao mesmo tempo, crescia a pressão externa e interna por mudanças. E então, muitos fazendeiros começaram a buscar uma nova alternativa de mão de obra: os imigrantes europeus. A partir de 1885, o estado de São Paulo passou a receber fluxos crescentes de estrangeiros, incentivados por políticas de colonização e trabalho rural. Entre 1885 e 1939, chegaram mais de 2 milhões de imigrantes. Italianos, portugueses, espanhóis e japoneses formaram os maiores grupos. No início, foram trabalhar nas lavouras, mas logo, muitos desses imigrantes migraram para as cidades, onde encontraram novas oportunidades. Eles não vieram apenas ocupar vagas, trouxeram ofícios, hábitos, redes comerciais, capital e ambição. Foi com essa nova força social que São Paulo deu seu salto industrial. Com o dinheiro do café, dezenas de ferrovias em operação e uma massa de trabalhadores energizando a economia, São Paulo se tornou o maior polo industrial do Brasil. E os próprios imigrantes tiveram um papel direto nisso. Em 1933, cerca de 45% das fábricas paulistas pertenciam a estrangeiros. A cidade agora não era apenas um entreposto entre interior e litoral, era o próprio motor do progresso. Esse crescimento seria confirmado de forma oficial em 1960. Pela primeira vez, o Censo Nacional revelou: São Paulo havia ultrapassado o Rio de Janeiro. Era agora a cidade mais populosa e mais rica do Brasil. E a partir dali, nunca mais largou esse posto. São Paulo não nasceu grande, mas foi crescendo com pressa, empurrada por ciclos econômicos, imigrantes sonhadores e decisões políticas que moldaram seu destino. Hoje é uma metrópole de contrastes, cheia de oportunidades, mas também de desafios que se acumulam nas margens dessa história acelerada. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar outras narrativas como essa. A gente sempre vai além do óbvio por aqui. E se quiser continuar essa viagem, tem um vídeo que você precisa ver.
Se você quer entender como o bairro da Liberdade se transformou no reduto oriental mais famoso do Brasil e o que há por trás das luzes e símbolos japoneses, é só clicar aqui. A história continua por lá. Por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!